Só os fortes sobrevivem. Sobrevivem a quê? E quem são os fortes? Primeiro, os fortes, queridos, não são aqueles que têm dinheiro, não são aqueles que têm amigos influentes, não são aqueles que têm nome, fama, glórias dessa terra. Não, isso aí é uma visão humana deturpada, distorcida. Os fortes são aqueles exatamente que se sentem fracos, pequenos, débeis, incapazes, impossibilitados e totalmente dependentes de Deus. Esses são os fortes, aqueles que entendem que dependem de Deus, aqueles que atribuem a Deus todas as suas vitórias, todas as suas conquistas, todas as suas realizações. Tudo que se come um pão de manhã, um café de manhã, ele atribui aquilo como provisão de Deus. Se ele compra um carro velho, ele atribui aquilo como uma provisão de Deus. Se ele compra um carro zero, novo, ele atribui aquilo uma provisão de Deus. Então, os fortes são esses. São aqueles que esperam em Deus, que dependem de Deus e que confiam em Deus. E que não usam a força da carne, a força do braço para resolver seus problemas, mas são pessoas dependentes de Deus que se sentem pequenas. Esses são os fortes, esses são os grandes dessa terra, os fortes dessa terra. São exatamente, em suma, os pequeninos de Deus, ou seja, você, eu, o povo de Deus, os pequeninos de Deus. E fortes, só apenas os fortes sobrevivem a quê? Apenas os fortes, irmãos, sobrevivem de fato a este mundo. O apóstolo João disse que nós vencemos o mundo. Por que nós vencemos o mundo? Porque Cristo está em nós, porque Cristo habita em nós. Os fortes são aqueles que vencem o pecado, que lutam contra o pecado, que resistem ao pecado e que, embora vacile às vezes, escorregue às vezes, mas está sempre se levantando, lutando e retomando sua caminhada, até muitas vezes ferido, machucado, magoado, mas está sempre ali retomando sua caminhada com Deus. Então esses são os fortes que sobrevivem a esse mundo, como diz o ditado, esse mundo cão, a esse mundo competitivo, a esse mundo cheio de onde o que se vale é o que se tem, a pessoa vale o que ela tem, esse mundo que despreza as pessoas que têm poucos recursos, que são pobres, que são pessoas simples, mas nós somos vencedores sobre isso, porque nossa vida não depende meramente dessas coisas. Nossa vida não está alicerçada, firmada meramente nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, nos bens materiais. Nós sabemos que temos algo muito maior, uma herança gloriosa que a riqueza desse mundo não conhece e não chega aos pés, não dá nem para comparar com a glória e a riqueza que Deus tem para nós. Então, os fortes são esses pequenos, esses fracos que dependem de Deus e que vencem, sim, apenas os fortes sobrevivem, apenas os fortes é que vencem o pecado, o mundo e continuam servindo a Deus, perseverando nos caminhos do Senhor, com toda imperfeição, com toda falha e com todos os seus defeitos, ok? Então, essa palavra, meu irmão, eu espero que ela te levante, eu espero que ela te dê força, eu espero que ela te dê ânimo, que ela te fortaleça em nome do Senhor Jesus. Uma palavra simples, muito simples, mas para você entender o valor que você tem, que às vezes você fica sentindo desvalorizado, ninguém, um zero à esquerda, que é menos do que um zero à esquerda, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não possui isso, não possui aquilo, e porque tem pessoas mais importantes do que você, maiores do que você, pessoas mais fortes do que você. E não, querido, você está olhando com o padrão do mundo, você está olhando com o padrão que a mídia colocou na tua mente, o padrão que o sistema colocou na tua mente, mas o padrão de Deus é diferente. Os fortes são os fracos que dependem dele, e vencedores, somente esses sobrevivem. Sobrevivem a quê? Ao mundo de cão, um mundo de pecado, de depravação. Aqueles que se acham realmente fortes se lambuzam no pecado. Então esses são fracos e derrotados e mortos. Uma palavra de Deus diz, estão mortos em seus delitos e pecados. Então esses aí não, ok? Vivo, forte, que está triunfando é você, meu querido, minha querida, que está aí na presença de Deus com muita luta, mas continua perseverando nos caminhos do Senhor.